Trabalho individual número 10, o exercício número 2. O enunciado apresenta este integral que está definido com este domínio de integração e, começando por fazer um esboço precisamente do domínio de integração, portanto, temos os pontos interiores de uma circunferência com centro no ponto de coordenadas 2, 0 e raio 2, será esta circunferência, e no exterior e sobre uma curva elíptica com centro também no ponto 2, 0 e com este semi-eixo segundo o eixo das abscissas com comprimento 1 e este semi-eixo por causa daquele fator 4 com comprimento 1/2. Portanto, será mais ou menos aqui assim, grosso modo, será mais ou menos isto. Isto, portanto, um esboço aproximado do domínio de integração. E interessa-nos, sobretudo, aqui constatar que este domínio existe uma simetria, não é? D é simétrico em relação ao eixo das abscissas, o eixo X. Okay? Esse é o aspecto importante. Vamos tentar explorar esta simetria, assim como em relação à função integranda, fxy igual a x ao cubo y menos 3xy², vamos também decompô-la em duas componentes que apresentam propriedades de simetria que, combinadas com a propriedade de simetria do D, tornam a resolução, tornam o cálculo mais fácil. Se de facto nós fizermos fxy mais fx menos y sobre 2, obtém-se x ao cubo y menos 3xy² mais x ao cubo menos y menos 3x menos y ao quadrado sobre 2, e há este cancelamento aqui e fica simplesmente o resultado previsto, menos 3xy². Okay? Portanto, esta será a componente, digamos assim, de f, que tem simetria par em relação à variável que nos interessa considerar aqui, para combinarmos com este resultado da simetria geométrica. Componente de f com simetria par em relação a y. Okay? Portanto, temos aqui esta componente, tem simetria par em relação a y. E de uma maneira, da mesma forma, se fizermos a diferença do valor da função no ponto de coordenada xy com o valor da função no ponto x menos y, há de obter-se a outra componente, que será x ao cubo y. Portanto, esta é a componente, vamos chamar-lhe assim, componente de f com simetria ímpar em relação a y. Okay? E de facto o f fica decomposto, se quisermos dizer assim, fica decomposto nesta primeira parcela, que tem simetria ímpar em relação a y, e nesta segunda parcela, menos 3xy², que tem simetria par. Portanto, nós vamos tentar aproveitar o facto de isto ser assim, com o facto da região de integração apresentar esta propriedade também de simetria, ou seja, podemos ainda escrever qualquer xy pertencente a R2
se o xy pertence a D, isso equivale a dizer que o x menos y pertence a D. Okay? Portanto, ou são ambas as proposições verdadeiras, ou são ambas falsas, não é? Portanto, existe esta simetria. Portanto, vamos tentar combinar isto com estas componentes da nossa função f. Portanto, interessa-nos aqui só confirmar um resultado, vamos fazer isso já de seguida, um resultado que é, precisamente, consideremos que temos, vamos supor, vou fazer aqui um cálculo só para, antes de avançar para as expressões que nos interessam, vamos só certificar-nos aqui, então, do resultado ou dos resultados que nos interessam. Vamos supor que pretendemos calcular o valor de um integral estendido a uma região D, f de xy, dx dy, ok? E esta região D, vamos supor que está definida por uma expressão que poderemos escrever desta forma. Temos o valor do x no intervalo fechado AB e para cada valor de x vamos supor que temos esta situação. Tenho que puxar isto mais abaixo um pouquinho. Senão não se vê, não é? Estava a escrever fora do papel ou fora do ecrã. G de x menor ou igual módulo de y menor ou igual a h de x. Ok? Ou seja, se fizermos aqui um esboço para estas abscissas ou estas ordenadas, vamos considerar aqui duas verticais, uma vertical com o x igual a A, aqui assim à direita, uma vertical com o x igual a B, e vamos representar estes pontos. Portanto, nós teremos, se o y for positivo, ou seja, se estivermos aqui no primeiro quadrante, nesse caso, temos o valor do y entre o valor da função g no ponto x e o valor da função h. Vamos supor que temos aqui assim o gráfico da função g, uma coisa assim, e o gráfico da função h, por exemplo, uma coisa assim. Isto, portanto, esta curva aqui será a curva formada pelos pontos com o x no intervalo AB e o y igual a g de x, e esta curva aqui em cima será correspondente ao gráfico y igual a h de x. Portanto, se o y for positivo, estamos nesta região, né? Se o y for negativo, portanto, ao substituir aqui nesta expressão, substituímos módulo de y por menos y, fazemos aqui o trabalho necessário para simplificar a expressão e o que é facto é que obtemos, vamos ver se consigo fazer isto mais ou menos simétrico, assim só para dar a ideia, teremos mais ou menos esta situação. Portanto, temos aqui o gráfico da função y igual a menos g de x e aqui teremos o y igual a menos h de x. E, portanto, teremos ainda que juntar ao D estes pontos que estão aqui no quarto quadrante, com o y negativo. Portanto, o D terá estas duas partes, chamemos-lhe assim, ok? E agora podemos, por exemplo, supor que o G é zero. Se o G for zero, portanto, ficamos com a região compreendida entre menos h e h, não é? Porque esta curva fundem-se aqui no eixo das abscissas. Mas assim é uma situação mais geral que nos interessa considerar para o problema que temos em mãos. E, portanto, vamos voltar aqui ao integral e dizemos que o valor do integral pode ser calculado, então, considerando já esta definição do D que aqui temos, como sendo a soma do integral correspondente a esta parte, mais a soma do integral correspondente à outra parte. E, portanto, podemos escrever isto talvez desta forma, AB, começando, por exemplo, pela parte de baixo, menos h de x, menos g de x, função integranda, f de xy, dx dy, mais o integral de A a B. Agora teremos no primeiro quadrante, então, o valor do y maior ou igual a g e menor ou igual a h no ponto x, f de x
y dy dx. Aqui há uma correção a fazer, que me enganei. Aqui é y integrado em primeiro lugar e aqui é que é x, não é? Ok? Se quisermos colocar os parênteses, faríamos desta forma, não é? Portanto, temos este primeiro integral, vamos chamar-lhe aqui I1, vamos dizer que é o I1, uma das parcelas, corresponde à interseção de D com o quarto quadrante, não é? É o D intersetado com o quarto quadrante, não é? Esta parte aqui em baixo, e nesta parcela teremos o integral relativo ao primeiro quadrante, o D intersetado com o primeiro quadrante. Ok? E agora iríamos pegar numa destas parcelas e trabalhá-la no sentido depois de chegar aqui no final à conclusão que nos interessa. Portanto, eu vou pegar, talvez aqui no I1, nesta primeira parcela, e vamos dar-lhe uma forma diferente. Portanto, vamos escrever I1 igual ao integral de... talvez escrever ainda para depois ser mais fácil representar a mudança de variável, de A a B menos h de x a menos g de x, f de x, y, dy, dx. Certo? E vamos fazer aqui já uma mudança de variável em que vamos substituir y por z igual a menos y. Ok? E, portanto, vamos escrever o integral I1 como de uma forma diferente. Portanto, no integral externo deixamos tudo na mesma. E agora vamos só fazer as alterações devidas no integral interior. Portanto, se a variável y for substituída pela variável z tem um valor simétrico ao valor do y, os limites de integração passam a escrever-se h de x mais, não é? E g de x mais. Portanto, não é? Se o y é substituído por uma variável que tem um valor simétrico, então os limites de integração tomam os valores simétricos e o menos h transforma-se em h, menos g em g. E no interior escrevemos, naturalmente, f de x menos z. Temos também que fazer aqui a modificação devida em relação ao dy, digamos. Portanto, se o z for igual a menos y, o z' será igual a menos 1, digamos, o z em função de y é que é a função menos y derivada resulta menos 1, portanto aqui obtemos menos 1 dz, certo? E isto é o que está no integral interior e cá fora continua tudo na mesma, dx, não é? Igual a integral de a a b. Então aqui vamos trocar a ordem dos limites de integração, não é? Agora o g passou para baixo, f de x menos z, dz, aqui é menos z, dz e cá fora dx, não é? Ok? Pronto, e talvez deixar aqui nesta forma, este é o resultado que vamos deixar nesta forma e que vamos querer agora tentar relacionar de maneira interessante com o valor do segundo integral, do I2. Portanto, eu agora estou interessado, digamos assim, em relacionar o valor deste integral com I2. Sabendo que a função f satisfaz determinadas propriedades. Nomeadamente o facto de o f poder ser par, ter simetria par em relação à variável y ou simetria ímpar em relação à variável y. Vamos ver um caso e outro, não é? Ok? Então vamos supor o caso em que... Deixa eu ver só aqui o papel. Vamos supor o caso em que fxy igual a f
x menos y. Qualquer que seja o xy pertencente a D. Okay? Portanto, ou seja, f com simetria par em relação a y. Okay? Portanto, o que nós temos que fazer muito simplesmente é voltar aqui ao I2 e sabendo então que o f no ponto x menos z é igual a f no ponto xz, fazer essa substituição, não é? Portanto, o integral I2, aquilo que nós tínhamos escrito, o integral I1, aquilo que nós tínhamos escrito, não é? Passa a ser igual a integral de a a b, não é? Aqui já tínhamos o g em baixo, o h continua em cima, e agora vamos substituir então o f de xz por o f de x menos z por f de xz. f xz dz, isto é a integral interior dx. E se nós confrontarmos este resultado, então que é o valor de I1 da primeira parcela com o valor de I2, que era a segunda parcela que tínhamos deixado aqui atrás, não é? Okay. Lembram-se de termos deixado aqui atrás, nós verificamos que são idênticos. Portanto, dizemos então que a variável z é uma variável muda, não é? Feita a resolução deste integral interior, o z não se vê cá fora, não é? Ou não se ouve, digamos assim. Portanto, aqui isto é igual a I2. Portanto, este resultado é um resultado muito importante. Portanto, nós dizemos então que o I é igual a I1 mais I2 e é igual a 2 vezes I1 ou I2, como é evidente, não é? Okay? Ou seja, no fundo, o que nos interessa é simplificar a expressão, simplificar os cálculos, melhor dizendo, e portanto nós neste caso sabemos que se tivermos uma região com estas propriedades de simetria em relação ao eixo das abscissas, e se a função integranda for uma função par em relação à variável y, então bastar-nos já fazer o cálculo do integral para uma destas metades, chamemos-lhe assim. Okay? Ou calculamos na metade superior ou na metade inferior e multiplicamos o resultado por 2. O que faz bastante sentido em termos intuitivos, não é? Porque nós, quando estamos a calcular o integral, estamos a somar, digamos assim, as contribuições de todos os pontos que formam este domínio. E como a função f é par, o valor da função num ponto aqui assim, xy, e o valor da função num ponto que tem o mesmo valor de x e que está à mesma distância do eixo das abscissas, só que está em baixo, x menos y, vamos supor que o y é positivo, a contribuição destas duas parcelas do integral, chamemos-lhe assim, esta contribuição é idêntica. Portanto, basta-nos calcular num dos lados e multiplicar o resultado por 2. Portanto, temos aqui, digamos, a verificação disso. E agora, obviamente, falta o outro caso, que é o caso que nos interessa, que é o caso em que o f de xy é igual a menos f de x menos y. Okay? Ou seja, f com simetria ímpar, vamos chamar-lhe assim, em relação a y. Portanto, e as contas fazem-se da mesma maneira. Portanto, temos I1, pegando nesta expressão que tínhamos deixado há bocado, vamos substituir então o valor de fx, menos z por menos f de xz. Portanto, fica igual ao integral de a a b. Aqui fica g de x, h de x, menos f de x, z dz, dx, e este menos podemos transportá-lo para fora do integral, passá-lo para fora do integral, e novamente para fora, de maneira que fica igual a menos I2. Conclusão, é óbvio, a conclusão é que o valor de I, sendo a soma destes dois integrais, resulta 0. Okay?
Porque se a função for ímpar, quer dizer que, por exemplo, neste ponto, xy, e neste ponto, x menos y, o valor da função é simétrico. E, portanto, quando se for adicionar a contribuição elementar associada a este ponto e àquele ponto, há um cancelamento, não é? Cancelam estas contribuições e, portanto, no final obtém-se o resultado nulo. Portanto, agora, aplicando a este problema em concreto, podemos considerar aqui 3 subdomínios, se quisermos, não é? Ou seja, eu talvez não escreva, mas falo só. Num deles temos o x a variar entre 0 e 1. Quando o x variar entre 0 e 1, teremos a função h, que era nesta descrição D mais geral, teremos a função h correspondente ao arco de circunferência, que temos aqui assim. Temos a função g, a função nula, e menos h será a parte de baixo, e, portanto, no caso da função componente com simetria par, calculamos apenas num dos lados e multiplicamos por 2. No caso de simetria ímpar, já sabemos que o resultado é 0. Mas nos restantes partes, ou seja, com o x no intervalo de 1 a 3 e com o x no intervalo de 3 a 4, este resultado mantém-se, não é? Porque mantém-se de facto a simetria em qualquer um destes 3 casos, quer do domínio de integração, quer das componentes da função integranda. E, portanto, se não quisermos estar a escrever isto tudo, vamos simplesmente dizer então que uma maneira de calcular o integral será atendendo ao exposto, pode afirmar-se de imediato que o valor do integral poderá ser, talvez escrever assim, isto, dx ao cubo y dx dy mais menos 3xy ao quadrado dx dy, ok? E vamos dizer que o valor deste primeiro integral é 0, não é? Porquê? Já sabemos, porque D simétrica em relação a estas abscissas e F ímpar em Y. Okay? E o valor deste integral pode ser calculado como 2 vezes, vamos escrever assim, 2 vezes, isto é um vezes, o valor do integral do D, da parte do D no primeiro quadrante, por exemplo, ou no quarto, tanto faz, no primeiro quadrante, de menos 3xy quadrado dx dy. E, portanto, ficamos só com este resultado, não é? Portanto, é perda de tempo, digamos assim, estar a fazer os cálculos em relação a esta componente, porque já sabemos que o resultado final é 0. 2 vezes, vamos por aqui, vamos escrever já. Depois não fazemos os cálculos, dizem-nos para não fazer, mas podemos escrever esta expressão. O integral de 0 a 4, portanto, eu vou escrever já com um pouco mais de detalhe. Se quisermos utilizar coordenadas cartesianas, poderemos fazer desta forma. 2 vezes 0 a 4, o integral de 0 a 4 menos, aqui fica x menos 2 ao quadrado, resolvendo, menos 3xy quadrado dy dx, menos, aqui deixar bem claro que é um menos, o integral de 1 a 3 no interior temos o integral 0 a 1 menos x menos 2 ao quadrado dentro da raiz sobre 2, ok? Sobre 2, menos 3x quadrado, novamente, dy e depois integrado em x. E talvez deixar isto assim, não é? Talvez deixar isto assim. Portanto, teríamos esta expressão e agora não fazíamos as contas, tal como nos indicaram para não fazer, não é? Portanto, o que aqui está é simplesmente 2 vezes
este integral já um pouco mais detalhado. Esta parte aqui corresponde naturalmente a, vamos chamar-lhe assim, aqui está a elipse, não é? Como é que está a elipse? Está mais ou menos assim, aqui dentro. E, portanto, este integral temos o x a variar no intervalo de 0 a 4, não é? No intervalo de 0 a 4. E para cada valor de x, vamos supor um valor qualquer aqui assim, temos o valor do y no intervalo de 0 até raiz quadrada, aquela expressão que ali está, que se obtém da curva da equação da circunferência. Portanto, este integral calcula, faz o cálculo em relação a esta parte, não é? E depois temos que lhe subtrair, obviamente, temos que lhe subtrair este bocado que tem a ver com a região onde está, vamos fazer aqui só um esboço assim rápido, a região onde está a elipse, não é? Está aqui assim a elipse, mais ou menos aqui, assim. Ok? Este é o ponto 1, ponto 3, eixo X, eixo Y. Ok?